convido para tomarem seus lugares, então, Rox Correia, moderadora deste painel, gerente de inovação e mudanças climáticas na MITSID, é arquiteta urbanista com MBA em gestão de projetos. Ela é sócia fundadora da Casa do Futuro e da Enguia, atua também como professora em cursos de pós-graduação nas áreas de mudanças climáticas, eficiência energética, inovação e gestão integrada de projetos. E as nossas painelistas, Maria Fujihara, fundadora e presidente da Sinai Technologies, referência em inovação climática, destaque no painel Climate Action Heroines da Nasdaq, em Times Square. Tá difícil. Desde desenvolvimento sustentável e green building, atua com o projeto Drown Down. Defensora de diversidade no setor tecnológico, promove fundos inclusivos e lideranças diversas no ecossistema de Venture Capital. E Laura Burquerque, nossa Chief Climate Officer na Future Climate Group, é engenheira química com 20 anos de experiência nos setores público e privado, mestre em planejamento energético e ambiental e doutorando em engenharia de produção. Atuou como professora na FDC, IBMEC e na PUC-Rio e integra o comitê consultivo do movimento Ambição Net Zero da Rede Brasileira do Pacto Global. Sejam muito bem-vindas. Gente, boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essas divas maravilhosas pela presença aqui hoje. Estou super lisonjeada, emocionada. Maria chegou ontem dos Estados Unidos, da Califórnia, para prestigiar a gente. Laura veio do Rio. Eu conheço essa aqui, eu acho melhor omitir. Então, assim, tem um lugar muito carinhoso no meu coração. A Laura parece que eu também conheço há tanto tempo quanto. E descobri que essas duas também são... Então, assim, acho que quando as mulheres se juntam assim, num motivo, numa razão, a coisa flui, que eu fico até... A gente tomou um susto. Como assim? Vocês são besties? E eu não sabia, sabe? Então, acho que é muito legal. Eu queria só compartilhar com vocês, assim... As meninas falaram aqui, né, da gente gostar de ver a outra brilhando, da gente, e aí as coisas vão tomando um rumo inevitável, assim, independente da nossa vontade, um rumo muito positivo. E eu acho que esse momento reflete tudo isso. Obrigada. Bom, a Day apresentou vocês rapidamente, mas eu acho que nada melhor do que a pessoa contar um pouquinho, com as suas palavras, brevemente, da história de vocês até aqui. Então, vou pedir, por favor. Eu acho que vocês não precisam mais do microfone. Ver se está funcionando. Precisa sim? Não precisa sim. Deve ser da gravação. Bom, obrigada pelo convite. Eu amei que deu tudo certo. Eu moro em São Francisco, na Califórnia, já faz 8 anos. E deu tudo certo que eu vim para a gente está organizando um evento na quinta-feira, que a Laura também vai palestrar. Rô vai arrumar um jeito, vai mudar a passagem dela e vai participar. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada demais pelo convite. A gente se conhece desde 2007, tá? Só para vocês saberem. Eu comecei a minha carreira... Eu sou arquiteta de formação, mas comecei minha carreira na área de Green Buildings, que é dessa área que nós nos conhecemos. Trabalhei no Green Building Council Brasil por muitos anos. Eu e Rox fomos para os Estados Unidos na Green Build por muitos anos juntas. E, enfim, trabalhamos nessa área de eficiência energética para Green Buildings por muitos anos. E quando eu saí do Green Building, eu resolvi tirar um tempo e fui morar nos Estados Unidos para pensar o que eu queria fazer da minha vida. Acabei entrando num programa da Singularity University, que ficava no Vale do Silício, que é justamente sobre startups, e o tema daquele ano era como utilizar tecnologias exponenciais para resolver mudanças climáticas. E depois desse programa eu comecei a minha empresa, chama Sinai Technologies. Hoje já temos 8 anos de empresa, quase. E a sede fica em São Francisco, onde eu moro, mas nós temos um escritório aqui em São Paulo também, e temos colaboradores do mundo inteiro. Hoje já somos mais de 50 pessoas e somos muito focados em ajudar empresas a fazer transição climática. Somos uma empresa de software que utiliza inteligência artificial para fazer cálculos de emissões, para fazer cenários de transição e ajudar realmente as empresas a transitarem para a economia de baixo carbono.
E é daí que eu conheci a Laura, deste meio que ela hoje trabalha na Future Climate, né, mas veio da Way Carbon, né, a Laura vai se apresentar, mas a área de consultoria que é muito conectada com o nosso sistema, somos parceiros já há muitos anos, e essa é a minha história. Bem, obrigada também pelo convite, Rox. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todas. Então, falando um pouquinho assim da minha história, engenharia química de formação, mestre em planejamento energético e ambiental, e desde Eco 92 eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à sustentabilidade. Então, assim, para mim foi um marco muito grande. E eu fiquei com aquela pulga, assim, do para onde eu vou em termos de carreira. E aí, enfim, na jornada, comecei procurando estágio em empresa e tudo mais, e meu segundo estágio foi fazendo inventário de emissões de gás de efeito estufa. Isso foi 2005. Tem 20 anos. E eu nunca mais saí dessa agenda. Entrando, fazendo o primeiro inventário, na época foi estagiária da Vale, primeiro inventário de emissões que o CDP cobrou das 500 maiores empresas, contrato estagiário para fazer. Fui eu. Então, a minha história começou aí, e no setor privado, numa grande mineradora, entendendo os grandes dilemas que o setor traz para as questões ambientais. Mas dali eu fui muito para... Eu sempre assim, gostei da diversidade, por ter vindo da engenharia química, né, e da capacidade que o setor produtivo tem também de transformar. Então, fui muito para a consultoria, depois, e até falando das competências no painel anterior, eu acabei adquirindo, acho que ao longo dos diferentes lugares que eu passei, essas diferentes competências, porque eu comecei muito técnica, com um olhar de engenharia muito grande, fui para a consultoria, que me deu uma habilidade de abrir e trabalhar com diferentes setores, também muito grande. Então, fui da RM, fui da Way Carbon, e fui do CEBEDES, que é um trabalho totalmente institucional e de construção de política pública. E aí é um outro tipo de competência completamente, onde a questão técnica, se é 1,2 ou 1,3, não interessa. E aí é um outro tipo de aprendizado, um outro tipo de competência e habilidade que a gente desenvolve. Mas, enfim, depois disso, e aí nos últimos 2 anos, fui convidada, né, para me juntar ao time da Future, que nasceu como Future Carbon e ano passado se transformou e expandiu para Future Climate. Então, a gente nasceu olhando para um novo momento do mercado de carbono no Brasil e no mundo, e está se expandindo também para a necessidade de trazer capital para essa agenda de descarbonização, entendendo o carbono como um dos instrumentos. Então, assim, só um pouquinho sobre mim, e também adoro passar tempo com os meus cachorros. Eu adorei a descrição no final dela, então vou usar também. Ai, muito bom. Nada melhor do que a pessoa, né? Falar dos cachorros. Poxa, pós-graduação, doutorado. Não, isso é chato. Cachorro é legal. Também acho. Gente, elas são, eu vou falar, ratas de copo, pode ser, não? É. Elas têm bastante experiência. A gente está com o tema aqui nesse painel de falar sobre COPs. Bom, temos nossa COP esse ano, estamos já com o cronômetro contando mais meses, contando dias. Eu queria perguntar a vocês da experiência prévia de vocês em COPs, como é que foi, o que vocês trazem assim de valor para compartilhar aqui com a gente em relação a aprendizados, entendendo que a COP é um espaço de negociação ali entre governantes. Como é que é a atuação das empresas privadas nesse espaço? Como é que a gente pode, o que a gente pode levar para lá? Então, queria aproveitar aí essa vivência e saber até o que vocês estão já aprontando, preparando para a nossa COP. Posso começar a contar um pouquinho? Alguém aqui já foi para alguma COP? Não, acho que vale a pena assim compartilhar com vocês, né? Eu fui a algumas com chapéus diferentes em cada uma delas. Acho que a COP 30 vai ser a 7ª. Então, assim, e foi um aprendizado muito grande, porque eu fui com chapéus diferentes, como eu já comentei.
mas também demorei para entender um pouco como que a arquitetura das decisões funciona. E é uma lógica parecida com a arquitetura da construção de política pública num país. Ninguém vai ali no Congresso e fala: oi, por favor, muda isso aqui. Tem um processo que inclui uma frente parlamentar, uma associação, uma construção de texto, uma reunião, uma proposição. Tem todo um caminho. E aí você pode expandir a complexidade desse caminho que a gente conhece nacionalmente para um universo de 197 países, onde o contexto de decisão, numa COP, eu sempre trago isso porque pouca gente sabe e entende, ele é muito democrático, ao ponto em que, se um dos 97 países não concorda, não avança. Não avança, pausa, acabou. Enquanto aquilo não for cedido ou for renegociado, tudo para. Então, só um exemplo muito rápido do que aconteceu essa semana em Bonn. Você vai para uma reunião de COP, uma reunião de negociação, você precisa que todas as 197 partes concordem com a agenda da reunião. Então, é isso aqui que a gente vai discutir hoje. Aí não. Eu acho que a gente tem que incluir aquilo. E, assim, é parte fundamental e básica de que a agenda esteja totalmente acordada. Então, assim, parece muito simples, mas, às vezes, coisas que são usadas para atrapalhar, para atrasar, e aí vai da negociação e do que são os interesses do que cada país tem na mesa. Então, só dando um pouco desse panorama, primeiro, esse fluxo de decisões que é complexo. Além disso, a questão da unanimidade da decisão. Mas acho que tem um ponto também que a gente vai fazer 10 anos do Acordo de Paris, está fazendo esse ano de 2025, Paris foi 2015. E o Acordo de Paris teve uma inovação que ele formalmente colocou dentro das negociações o setor privado, a sociedade civil, a academia, os jovens, os povos originários. Formalmente, por que eu estou falando isso? Porque está escrito no acordo que, por meio da parceria de Marrakech, Global Marrakech Partnership, esses atores poderão contribuir com as discussões. E aí isso tudo tem um processo que é estabelecido para como que essas decisões vão ser levadas, quem são os representantes, tem toda também mais uma camada de arquitetura estruturada para isso. Assim, é complexo. Então, assim, estar num ambiente de negociação de COP te exige estar vinculado a um desses representantes com algum mandato. Então, ou você é setor privado e você tem um grupo, uma associação, né, o Business Industry Institutions, tem várias siglas, os INGOs, os BINGOs, os NGOs e por aí vai. Então, nas minhas experiências, eu fui como CBEDS na época, né, Conselho Brasileiro Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, com uma agenda de uma pauta que o grupo de empresas queria levar de Brasil. Eu fui como Câmara Internacional do Comércio, com uma outra pauta que a Câmara também queria levar, e já fui como delegação brasileira, quase que como para assistir. Assim. Foi talvez uma das melhores das experiências, que é você só observar, como observadora mesmo. Nas marchas lá, nas marchas. Então, assim, enfim, eu acabei desvirtuando um pouco aqui de todo o foco, mas acho que para dizer que, assim, o que fazer com a COP, né? Assim, acho que primeiro entenda a arquitetura e aí entenda a agenda para que você possa ter o espaço, seja via associação, seja sociedade civil, via manifestação, para levar as suas mensagens. E quanto mais coletivas elas forem, maior o seu sucesso ao levar essa mensagem. Então, acho que vou parar por aqui. Boa introdução. Negociação internacional diplomática é um negócio assim. A Lau explicou muito bem e olhando um lado muito positivo, mas assim, é um bicho de 7 cabeças muito, muito, muito complexo. A primeira COP que eu fui foi em 2007, Bali, e eu fui como party, mas é porque eu não contei, mas o meu pai trabalha na área, ele foi um criador dos primeiros projetos de carbono do Brasil.
ele é um rato de COP, acho que ele já foi em todas, mais de 30 COPs. Conference of the Parties, né, que é organizada pelas Nações Unidas, que é justamente onde todos os países se encontram para discutir quais vão ser as políticas de agora, né, NDC, National Determined Contributions, como que os países vão atender às regulamentações de redução via Acordo de Paris. Mas é o que a Laura falou, assim, você entra quando você vai como party, como eu fui, todas as vezes eu sempre fui como party, que é realmente a Federação Brasileira, né? Você vai como a Confederação do Brasil, do país que você representa. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e se inscrever, tem que ir via as organizações. Você consegue assistir às negociações. É um negócio assim de outro mundo. Eu, como empreendedora, tenho zero paciência para esse tipo de coisa. Mas eu acho que vale muito a pena entender como é que funcionam essas discussões e entender como que vai avançar todas essas determinações. Então, o meu interesse maior é o artigo 6, né, que é o artigo que regulamenta todo o mercado de carbono em si. Normalmente o que eu tenho mais interesse de saber, mas tem diversos artigos que são discutidos em diversas reuniões, então tem que entender toda essa agenda e tem que encontrar os locais certos, as horas certas para participar, mas também dá para participar em side events, né? Então tem eventos paralelos que acontecem em todo o sistema, que as organizações que não são parties conseguem acessar e que tenha todas essas discussões que são acessíveis ao público como de uma forma geral, que é totalmente viável de ir. A gente já está se preparando também em relação à criação de conteúdo. Eu acho que é excelente que o Brasil está sendo o host desse ano. Acho que Belém vai ser complexo, mas acho incrível que a gente está liderando essa agenda e vamos esperar, né, que o Brasil se comprometa de alguma maneira. Não sei como que vai ser a regulamentação do mercado. A gente está agora regulamentando o mercado, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e vamos esperar, vamos ver. A Laura tem uma visão um pouco mais pessimista, eu tenho uma visão mais otimista, mas eu não sei se a gente respondeu a sua pergunta sobre COP. A gente provavelmente vai organizar side events, justamente porque quem realmente participa da convenção é governo, é diplomatas, são pessoas que enfim, que vão estar lá realmente a trabalho, não vão ter nem tempo para olhar para a gente, mas todas essas pessoas que vão, não sei se alguém aqui está se planejando aí, provavelmente a gente vai ter um side events. Estamos fazendo geração de conteúdo também agora, então vamos distribuir conteúdos online, acho que a Future também está distribuindo bastante. E engajamento de stakeholders. Então, justamente, juntar toda essa sociedade, todos esses ativos, né, esses stakeholders que a Lau comentou, qual que é o papel de cada um e como cada um pode contribuir, quais são as agendas, quais são as discussões comunitárias, que é o principal. E chegar lá como protesto, já fiz um protesto numa COP uma vez. Tem que ser pelo menos em país desenvolvido, porque a COP ela acontece cada ano, ela alterna. Antes alternava um país desenvolvido, um país subdesenvolvido. Então, se você for fazer protesto no Egito, não é muito legal, tem que se tomar cuidado. Só em relação a isso, acho que tem um ponto importante, que eu acho que não sei se todo mundo se atenta, né? Mas assim, esses 3 últimos anos, a gente teve Sharm el-Sheikh, Dubai e Baku. 3 países árabes, diferentes de um país latino-americano. E a gente não teve nenhum movimento de sociedade civil nas ruas. Então, tem uma expectativa muito grande para o Brasil sediar um movimento muito, muito intenso de ativismo por conta de 3 anos de, digamos, uma repressão, aí, uma contenção considerável da sociedade civil nas COPs. É muito tradicional ter nas COPs a Marcha do Clima, e aí tem 3 anos que não tem. Então, a gente vai ter um simbolismo considerável, e tem um outro simbolismo que eu também leio dessa COP, e eu vou responder essa pergunta, mas só porque vão surgindo outras coisas, que nos 3 últimos anos, a gente também estava no meio do deserto, e a gente vai para o meio da Amazônia.
Isso faz muita diferença, gente, para, cara, quem vem da Austrália, quem vem da Alemanha, quem vem do Canadá, quem vem do Peru. Entender, ver. Então, assim, acho que tem uma questão simbólica muito grande. Quando eu voltei de Glasgow, teve uma revista que fez, Relações com Investidores, diferentes entrevistas com quem foi, porque Glasgow foi uma coisa que não foi muita gente, ou foram algumas pessoas, foi um governo que vetou a ida da delegação brasileira consideravelmente. Então, a gente estava saindo de um país super desenvolvido, a gente está falando de Edimburgo e tudo mais, de uma COP mega estruturada, e a próxima seria em Sharm el-Sheikh. E uma das coisas também era, tipo, o que é o deserto hospedar uma COP? Tem um simbolismo nisso, do mesmo jeito que é a Amazônia hospedar uma COP. Então, deixo as interpretações para vocês, mas acho que são pontos que são assim, relevantes da gente trazer, porque isso tudo influencia em como que as negociações podem ser abraçadas e determinados temas podem ter mais ou menos peso. Mas sobre o que estamos fazendo para a COP, para além dessa parte de geração de conteúdo, compartilhamento, tem as parcerias com os nossos clientes também. Então, tem alguns clientes que estão indo para a COP, de resultados que a gente está implementando, e a gente vai fazer essa apresentação junto nesse modelo de side events. Então, Belém, essa semana passada começou a circular nos grupos, né, como que vai ficar o mapa da COP. Então, tem a área de Green Zone, a área de Blue Zone. Blue Zone é a área de quem negocia, governos, estandes oficiais. E Green Zone, essa área mais aberta, que a Maria estava comentando, que vão ter diferentes casas, né? Então, a Embrapa vai fazer a Green Zone, vai ter a casa da Febraban, a casa de seguro da CNSEG. Vão ter N casas diferentes. A gente está apoiando uma das casas também, que é a Casa Balaio, que é multi-stakeholder. Vão ter outras. E a gente vai estar fazendo um side event. O que, quando ainda a definir, agendas a serem definidas, isso é uma outra coisa, gente. Todas as COPs, a gente começa a definir a agenda em outubro. Porque tem alguém que está organizando, entendeu? Aí, esse ano, é a gente que está organizando. E a gente está aqui penando para saber como é que vão ser essas questões de datas. Mas acho que a gente, mais para frente, vai ter um pouco mais de visibilidade em relação a isso. Mas acho que, como uma empresa, para além da frente de geração de conteúdo, é apoiar clientes, né, em apresentação do que eles querem levar de resultados para a COP, como um posicionamento deles, e aí tem um pouco de setor e um pouco de cliente. E tem um acompanhamento como uma desenvolvedora de projetos de carbono muito próximo ao artigo 6º. Saber para onde isso vai, como que isso vai, com quem que isso vai, e o que vai evoluir disso. Maravilha. Gente, eu, pelo menos, fico angustiada tentando me conter para a gente não ficar aqui mais. Esse negócio da votação, mas eu fico tentando me colocar lá e entender a angústia, né? O conclave é mais fácil, tipo. Não precisa de unanimidade. E as pessoas ficam. Pois é, e as pessoas. Eu estou tentando entender isso. Que coisa. Tem que ser muito. Né? Cadê a Bárbara? Estava penando lá. A regulamentação não vai, né? E tal, demora. É mais fácil passar lei, fazer funcionar a lei no Brasil do que alguma coisa. Né? Mas a gente tem que tentar, a gente tem que. Assim, se a gente não desistiu até hoje, né, meninas? A gente vai em frente, a gente vai tentar, não sei se resolver, mas minimizar danos aí. E a gente sabe o que a gente está fazendo e com muito propósito e certeza que é o que a gente tem que fazer. Desde o seu primeiro estágio lá, você já clicou, já teve esse clique. Eu gosto quando existem opiniões, gosto muito, acho muito rico, né, essas opiniões antagônicas. Mas eu não vou perguntar isso agora, não, porque você falou, e aí subiu aqui a bandeirinha, que ela é otimista e você é pessimista, ou ao contrário? Mercado de carbono. Então, assim, eu vou já perguntar, porque eu quero que vocês briguem agora, porque eu acho isso muito produtivo. Vamos negociar agora o posicionamento do Brasil no mercado de carbono. Maria versus Laura, vamos. Bom,
para quem não sabe, o Brasil está criando, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, SBCE, e a princípio está planejado para ser implementado nos próximos 5 anos. Lá eu acho que vai ser 100. Eu tenho certeza que vai ser um pouco mais. Não, tô brincando. Lá eu acho que é 10. Talvez, assim, acho que talvez não esteja muito errada, mas porque eu vejo essas negociações internacionais que são muito piores. A gente está literalmente negociando o artigo 6 há 10 anos e não chega em um consenso. Eu imaginei que uma hora alguém vai ter que dar uma cartada e vai avançar. Mas eu acredito que tem lideranças boas hoje que vão, né, Cristina, tem outras pessoas que estão lá dentro que vão continuar avançando. Mas tem muita coisa para ser estruturada, né? O mercado tem que imagina, a gente está criando um mercado inteiro do zero. O Brasil está liderando isso, apesar de terem outros exemplos no mundo de cap and trade, na Califórnia, tem diversos exemplos, Europa tem o sistema delas, Nova York tem tem os locais nos Estados Unidos. Existem vários exemplos de fora que a gente pode se inspirar e já tem diversos aprendizados que são muito importantes, mas criar o negócio do zero é complexo, realmente. Você tem que criar a estrutura, tem que criar as pessoas, o sistema, onde que você vai fazer o registro, quem que vai fazer a regulamentação. Então, é tudo do zero. Mas eu acredito que da forma que está sendo colocada e da forma que está sendo pensada é muito promissora, porque está muito conectada com a área financeira. Então, estão realmente criando ativos financeiros que vão ser negociados em bolsa, que a B3 também está participando, e que vão ter realmente retorno econômico para as empresas. Então, tem incentivo para empresas participarem, para diversos setores, o público, o privado participar. Então, eu acho que a maneira que está sendo estruturada é a forma correta, mas realmente, quando a gente entra nos detalhes, talvez seja difícil de avançar, mas eu espero que nos próximos anos, se não sair via decreto ou via regulamentação, eu acho que sai via voluntário. O mercado voluntário vai seguir, né? Vai acontecer. Então, a gente está falando de mercado regulado e mercado voluntário, que são duas coisas que se complementam, mas que um depende do outro, de uma certa maneira, para avançar o mercado como um todo. Mas eu acho que tem pessoas boas. Na minha visão, acho que a gente vai avançar, mas queria muito saber melhor assim. Vamos explicar o pessimismo, né? E aí, assim, gente, a gente está brincando e acho que o marco regulatório, marco legal do carbono, lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, está absurdamente bem escrito. Assim, não é sobre isso, sabe? Eu acho que a gente esperou muito tempo, desde 2000, PMR veio em 2009, 19, não, calma. 2015 os relatórios, 2015 os relatórios PMR começaram a sair, a gente já tinha toda a cara de como que esse negócio tinha que ser. 2025 a lei saiu. Então, muito por conta desse histórico, e aí o painel anterior fez assim, um triplex na minha cabeça, montando o paralelo da construção regulatória para mercado de carbono versus para energia. Se a ANEEL hoje está trabalhando meio período por falta de recurso, a gente está falando de energia elétrica, como que vai ser a gente ter a agência que vai regular o carbono e todo o orçamento necessário para isso? Então, os meus pontos estão muito mais nesse sentido, na operacionalização de fato, tá? E aí, por isso que eu fiquei no painel, eu falei, gente, mas assim, porque eu faço muita comparação para explicar carbono com energia. Então, o que é um contrato de longo prazo de carbono, gente? PPA? Não faz Power Purchase Agreement de energia? Quanto tempo? Então, o VERPA, que é de Emission Reduction Purchase Agreement, é meio que a mesma coisa que, dadas as devidas proporções, as mesmas coisas. Mas acho que eu faço um pouco esses paralelos muito por conta da maturidade do mercado de energia e do que a gente pode carregar para dentro de carbono. Então, enfim, essa é uma parte. Mas acho que, assim, a partir do estabelecimento da lei, eu até falei isso ontem no outro painel, assim, a gente tem um marco absurdamente relevante,
tanto para o mercado regulado quanto para o mercado voluntário. Por quê? Todos os acordos e contratos que foram feitos no mercado voluntário até hoje, eles foram dentro de um ativo que não existe. O crédito de carbono não existia antes da lei, como um ativo com um nome e sobrenome. E a gente passar a ter isso dentro de contrato faz muita diferença. Então, para a segurança jurídica, que foi toda a questão trazida no painel anterior, quando a gente fala de carbono, isso é muito fundamental. Então, assim, é um marco super relevante. Então, do mesmo jeito que a gente teve marco legal de saneamento, marco legal de resíduos, marco legal da política de resíduos sólidos, marco legal do carbono. É um momento, assim, milestone, né? Então, acho que para o mercado voluntário isso é super relevante e para o voluntário super relevante e para o regulado também. Só que o regulado exige do nosso sistema uma maturidade que a gente ainda, como país, precisa aprender. E precisa garantir que o orçamento rode. A gente precisa de monitoramento. A gente não tem monitoramento das emissões. São 5 mil empresas mandando dado para onde? Submetendo aonde? Fiscalizando por quem? A gente está pendendo de todas essas respostas. Então, tem um roteiro de implementação de 5 anos, que foi publicado em dezembro junto com a lei. Na verdade, no finalzinho de dezembro, junto com a lei. E aí, quando a gente olha, tudo que está no primeiro ano, de 1 a 3 anos ali para acontecer, está esperando, estamos aguardando isso, estamos aguardando aquilo. A gente já está atrasado 1 ano. Então, já são 6. Então, nesse sentido que eu estava trazendo o meu pessimismo para a Maria mais cedo. Mas no sentido do olhar da prática. Então, a gente vai ter ano de eleições, a gente tem um contexto de Congresso, de Senado, de Executivo que vai mudar. Então, infelizmente, a estrutura já foi um divisor de águas, mas a operacionalização, eu acho que a gente ainda vai, de fato, demorar um pouco. Eu gostaria muito que até assim, COP30 a gente levasse a definição de quem vai ser a agência reguladora, porque isso é chave para a gente avançar, tivesse um posicionamento em termos de relações internacionais com MRE e MMA em relação a quem é a autoridade nacional designada para artigo 6º no país. Para mim, assim, isso seria o melhor gol que a gente poderia fazer para o tema carbono, especificamente, para a gente avançar. Esses 2 pontos são assim, marcos de base da construção de tudo para frente. Então, assim, acho que é isso. Assim, não acho que a gente vai estar super lá no final, mas vou deixar a Maria me contra-argumentar aqui. Só quero comentar uma coisa, que eu concordo, obviamente que tudo isso é complexo, mas um outro lado positivo que eu acho legal comentar é o mercado regulado, então, ele regulamenta setores da economia, então, empresas que estão em determinados setores, que são de determinados tamanhos, que emitem até tanto em determinado ano, vão ser obrigadas a reportar, e se elas emitem a mais, não vou falar os números detalhados agora, mas se elas emitem a mais daquele limite, elas são obrigadas a também apresentar os planos de redução. E o único setor que ficou de fora é a agricultura, a agropecuária, que é o maior setor da economia brasileira, e também o mais relevante em termos de emissões no Brasil. E apesar deles terem um lobby gigante no Senado e conseguiram ficar de fora, eles estão vendo diversas oportunidades no mercado voluntário, então não estão fora do regulado, mas no voluntário, além deles poderem gerar créditos e venderem, eles também podem comprar créditos, porque eles exportam. 90% da agricultura no Brasil é para exportação. Eles exportam para a Europa e Estados Unidos, que fazem regulamentação. Então, CBAM, CSRD, toda a regulamentação europeia, eles já vão ter que atender. Então, atendendo a regulamentação externa, eles já vão estar atendendo indiretamente a brasileira. E isso eu acho que é questão de tempo até o setor entrar no mercado regulado. Então, são pessoas, né, bem, aquelas cabeças bem antigas, vamos dizer assim, com pensamento antigo, que não entenderam ainda as oportunidades, mas eu acho que em breve é questão de tempo até o setor realmente voltar para o regulado, apesar de já estar ativo no voluntário hoje. Bom, eu estou satisfeita com o impasse, entendi perfeitamente os 2 lados. Gosto mais de me posicionar no lado otimista
mas entendo totalmente a angústia da Laura e compartilho também dessa angústia de tentar, caramba, tem tudo isso para resolver, sério, como é que a gente vai resolver isso? Mas eu tento muito também assim não entrar nessa do vira-lata, né? Do Brasil vira-lata, de que a gente está por último e que não está legal e não sabemos fazer. Pronto, Estados Unidos está por último, unanimidade, chegamos a um acordo agora aqui sem discussão. Mas aí, assim, bom, o agro, né? Aí trazendo também uma experiência nossa de, poxa, o agro, eles são da cabeça das antigas, eles não querem lutar pela floresta, né? Eles totalmente contra a nossa para onde a gente está nadando, e a gente, quando começou a entrar nesse, né, a gente descobriu tanta gente querendo fazer um negócio legal. Tanta gente. Eu fiquei assim, oi? Grandes, né? Principalmente, né, os grandes. Né? Entendeu? Então, assim, sabe, poxa, a gente tem muito o que melhorar, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa aí e melhor do que está se fazendo lá fora. E aí vou pegar o gancho para perguntar para vocês se vocês, em relação a nós como Brasil, seja na nossa área aqui de empresas de consultoria e mercado de clientes de vocês, assim, se vocês puderem trazer exemplos, porque eu acho que é bom a gente massagear um pouquinho o nosso ego, de coisas legais que a gente tem feito, de coisas legais, de projetos que Laura e Maria vão levar para a COP dos clientes que vocês representam. Eu acho que é muito importante a gente, né, putz, olha, quanta coisa legal a gente tem para mostrar. Né? A gente bate, mas tem que fazer carinho também. Cara, eu moro fora do Brasil há muito tempo, então eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil está criando esse mercado e que a gente avançou tantos anos-luz na frente dos Estados Unidos que agora está saindo do Acordo de Paris. E, assim, não vamos nem comentar as políticas americanas nesse momento, mas o Brasil está avançando muito nessa agenda, é um ícone e com certeza está se posicionando como líder. Em termos de regulamentação, eu acho que o Brasil está avançando demais. Apesar de que existem, né, mercado da Califórnia, que é individualizado, mercado de Nova York, Oregon, né, tem no Canadá também, Alberta, enfim, existem os isolados, mas uma regulamentação a nível federal é raro, né? Hoje eu acho que o Japão está também lançando o mercado japonês, e tem a União Europeia, mas que também toma as decisões como bloco, né? Mas eu acho que o Brasil, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente está avançando. E em termos de empresas, sim, as empresas grandes fazem muito no agro. Pela minha experiência, o problema são as empresas menores, que são as ilegais, que realmente invadem as terras e fazem as coisas de forma ilegal, mas as empresas grandes que são regulamentadas e são para exportação, elas não têm como fugir, elas fazem o negócio direito. Apesar de que algumas grandes, talvez. Mas os bons... Né? Os bons exemplos, a gente tem diversas empresas clientes, né? Minerva Foods, a Magi, iFood, tem outras empresas que são nossos clientes, que estão fazendo trabalhos excelentes e estão avançando muito nessa agenda. Agora eu estou tentando lembrar de exemplos específicos, não me vem na minha cabeça. Tá bom. É a primeira vez na minha vida que eu sou realista, assim, do painel, no sentido de não ser otimista, tá, gente? Assim, primeira vez, sem brincadeira, vou só fazer esse pequeno parênteses. Mas, assim, só trazendo um pouquinho, né, da parte dos exemplos. Eu sou apaixonada pelo contexto precificar o carbono, né? É uma correção de falha de mercado, é a única forma que o setor financeiro entende numa planilha que alguma coisa vale a pena melhor do que outra. É o único jeito. Infelizmente, a nossa lógica econômica opera assim. Então, ou a gente entende como essa lógica econômica opera e tenta colocar as nossas camadas via preço de carbono, eu vou chegar daqui a pouco na resposta. Ou a gente muda a lógica econômica, que é mais fácil, né, gente? E aí, quando a gente entende que o preço do carbono também é um ativo, ou um veículo pelo qual
eu remunero quem faz a coisa certa, eu começo a criar os bons casos e exemplos de traduzir que o crédito de carbono pode ser, de fato, um instrumento de financiamento e investimento para o baixo carbono, seja no mercado voluntário para projetos de conservação, reflorestamento, agricultura regenerativa, biogás, solar, hidrogênio, eólica e por aí vai. Na hora que eu traduzo o crédito como um veículo para isso, eu começo a enxergar esses benefícios. Então, os casos de projetos ruins sempre estão nas capas dos jornais. Os casos dos bons projetos, nem sempre. A gente tem um projeto especificamente que foi indicado como menção honrosa pela Apex, exame, num prêmio super bombom que saiu ali na notinha de rodapé, sabe? E que são 52 mil hectares preservados, conservados na Amazônia, entre 3 estados, Acre, Rondônia e Amazonas. Com o engajamento da comunidade, com parceria da Embrapa local, com engajamento das comunidades, entendimento da demanda das comunidades, projetos sociais para as comunidades, tudo com recurso do crédito de carbono. Então, por quê? Porque houve repartição do benefício daquele crédito naquele território. E aí todos os benefícios sociais e de monitoramento da biodiversidade, da fauna, que foram feitos por ali, estão ali, naquele projeto, naquele lugar, naquele espaço. Quem fica sabendo? Então, é muito fácil criticar o projeto ruim de crédito de carbono. É muito fácil. É o que ganha a capa, claro. Mas tem muitos bons projetos espalhados que só conservam uma determinada área por conta dadas pelo crédito de carbono, porque alguém comprou aquele carbono por uma motivação de um offset, seja por um olhar de investidor. Porque, no final das contas, a gente pode ler o crédito de carbono também como, cara, eu vou investir nisso porque eu quero essa conservação e eu quero esse benefício. Não preciso compensar as minhas emissões. É também um veículo de investimento. E aí, quando a gente tem uma lei que define como um ativo financeiro, quando a gente tem uma lei que define como a natureza jurídica, você facilita esse tipo de operação. Então, acho que, enfim, em termos de bons casos, o projeto Rio Madeira, ele é público, tem site, tá? Quem quiser saber mais, pode. A gente tem outros projetos desse tipo. E aí, nessa parte de geração dos créditos, e tem projetos super legais, que eu vou falar o que é público hoje, né, que é a pegada de carbono da Nude. Então, a Nude é leite de aveia, orgânico, não estou fazendo nenhum merchan aqui, mas está lá na embalagem. A pegada de carbono. Por quê? Cara, porque é a forma da marca engajar. A gente faz o cálculo daquela pegada de carbono pura e simplesmente para engajar o consumidor, para entender o ciclo de vida, de onde vem essa caixinha, esse leite, por que ele tem essa pegada de carbono dessa forma. Então, são casos, alguns casos de clientes que são públicos, que eu posso, enfim, falar, os outros eu não posso falar. Então, mas só para compartilhar um pouquinho, porque vai desde da função do instrumento crédito de carbono a mensagem, né, numa embalagem do que é que você quer mobilizar no seu consumidor. Só para complementar, existem diversas maneiras de precificar carbono, né? A Lau está explicando a precificação via crédito de carbono, que é oferta e demanda, né? Então, você precifica de acordo, não com tanto que se gastou para gerar o crédito, mas com o que tem de demanda no mercado para a compra desse crédito. Mas também tem a precificação interna, que é muito o que a gente faz, né? O que a Sinai faz, que é a precificação de quanto custa para uma empresa investir para transferir tecnologia, para realmente sair dos combustíveis fósseis e investir em tecnologias renováveis internamente. Então, qual que é o CAPEX, o OPEX, VPL? Então, entra muito na parte financeira, que é o que a gente faz. Então, os nossos bons exemplos, os nossos clientes não estão relacionados a crédito, porque aí vem dos nossos parceiros, né, que depois que os nossos clientes fazem análise interna de cenários, quanto que vai custar internamente para transferência de tecnologia ou acréscimo de serviços e etc. E aí, o que faltou ali naquele cenário para finalizar de compensação, eles compram com crédito, né? Compram via crédito. E a gente tem diversos clientes Natura, Boticário, que já avançaram, já investiram muito dinheiro para transferência de tecnologia interna, né? Então,
ArcelorMittal trocou fornos internos, começou a investir mais em scrap, né, que é o sucata, isso, a utilização de sucata para a produção de aço. Então, trocaram os fornos, trocaram a energia, né, que eles fazem muito mais do que simplesmente eficiência energética, tem uma coisa muito, muito mais avançada, mas a gente tem clientes que avaliaram projetos que tinham um payback de 1, 2 anos e o investimento era imediato praticamente, não tão alto, um payback super rápido, iam reduzir emissões 50%, 60% das emissões. Então, fazendo esse tipo de análise, entendendo realmente onde alocar capital e como que esse capital vai trazer o retorno, eu acho que os melhores exemplos que a gente pode trazer de benefício e de exemplo que o Brasil está fazendo, clientes brasileiros. Seria tão bom a gente ter um poder de levar essa mensagem. Como é que faz, né, para todo mundo? Mas eu acho que tem muita gente que não quer ouvir. Como é que é isso? Porque me parece tão óbvio, sabe? Faz sentido socialmente, quando você tem comunidades sendo beneficiadas, faz sentido ambientalmente, faz sentido financeiramente. E aí eu acho que as pessoas não querem ouvir, porque criou-se uma crença de que custa muito dinheiro descarbonizar. Eu vou... a gente estava ouvindo outro dia, né? Cadê o Atis? Não, se isso me gerar um aumento de capex, eu não vou fazer. Mas espera aí, não te interessa saber qual é o retorno desse investimento? Não. Caramba, você está perdendo dinheiro se você tiver com os processos ineficientes e se você gerar eficiência, você reduz suas emissões e tal. Então, é um papo tão fácil, né, para a gente. E aí, como é que a gente chega? Eu acho que através de exemplos é um bom caminho. Você mostrar a grama do vizinho mais verde, esse pessoal que já começou lá na Natura, Boticário, né, essas empresas que a gente sabe que tem um protagonismo, esfregar na cara assim dos outros. Na área de... Como é que é? A DAI que está tocando o projeto. Uma rede das empresas do aço, né? Todo mundo se unindo ali para, sabe, e engajando, porque... E aí é porque quer vender para fora também um pouquinho, o aço verde e tal. Mas que... Né? Tudo bem, a gente não... Fala assim, a gente não precisa ser tipo o tree hugger, a gente gosta de dinheiro também, e tudo bem gostar de dinheiro, enfim. Mas vamos lá. Assim, a gente tem, né, trabalhamos aí em empresas de consultoria que ajudam os nossos clientes a descarbonizar, os nossos clientes a se prepararem aí para o mercado de carbono, que vai ser regulado, a gente não sabe muito. Entre 1 e 5 e 10 vai ser regular. E irregulado ou não, é uma movimentação que a gente também já está vendo no mercado voluntário. E assim, sem querer ter o papo assim do oportunismo, né? Poxa, vamos então aproveitar e surfar essa onda, mas querendo também, poxa, vamos sim aproveitar e surfar essa onda com a melhor das intenções, tanto intenções sociais. Quem foi que falou aqui também acho que foi a Bárbara, né? Que a parte do social está cada vez mais presente nos projetos. A gente está vendo isso diariamente, que você não fala mais em descarbonização, em eficiência energética, ou seja, lá o que for, sem olhar os impactos sociais. Então, tem sim os benefícios sociais, os benefícios ambientais e os benefícios financeiros para as empresas nos diferentes níveis de maturidade, né? Então, você hoje tem empresas que já estão engajadas, como teus clientes, vocês têm empresas que estão pensando, poxa, estou vendo essa movimentação, acho que eu preciso fazer alguma coisa, vamos entender melhor, e tem ainda os... Como é que você falou? Uma mente antiga? E aí eu tenho o meu posicionamento de... Hoje, depois, né, desde 2007, a gente se conheceu. Eu comecei essa luta em 2005. De não ter muita paciência mais para a mente antiga. Porque, cara, se você não percebeu como é que a dinâmica do mercado funciona, tchau, eu não vou te ensinar, você vai estudar. Então, assim, como nós, como empresas de consultoria, como é que vocês se posicionam no sentido desses diferentes níveis de maturidade e como é que a gente
maximizam o nosso impacto junto com esse mercado em potencial de muitas empresas de diferentes portes que podem melhorar muito o que a gente está fazendo. Dicas, a gente pode ter um 0800 para ligar. Como é que eu faço para ter mais um pouquinho de paciência? Enfim, como é que a gente melhora o engajamento e esses resultados? Não sei se essa pergunta é respondível de maneira... Mas aqui a gente está num ambiente seguro também. Eu acho que a gente pode... Está gravado, mas depois a gente sobe com um trechinho, a gente faz uma edição. E a gente tem que falar. A gente tem que falar, gente. Criar um mercado do zero, gente, é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, tem tantas oportunidades, não existe oportunismo. As oportunidades estão lá. E se a gente não pegar essas oportunidades, quem que vai pegar, né? Acho que eu acho, de novo, a oferta, a demanda, vão ter diversos atores, vão ter diversas necessidades. É do lado tecnológico, é do lado de serviços, é do lado das empresas, é do lado do governo, é do lado das instituições, é muitos atores. Então, eu acho que tem que criar cada vez mais oportunidades para que a gente, sim, possa transitar para uma economia, né, de baixo carbono. Acho que, no fundo, esse é o meu grande objetivo de vida. Eu já nasci com esse propósito e vou continuar seguindo toda a minha carreira profissional, pessoal. Você também, que conheço vocês duas muito bem. E, além de tentar transformar essa conversa um pouco mais para o lado financeiro, para a gente trazer esses outros atores que é necessário, eu acho que o propósito final é indiscutível e a gente vai chegar lá. Mas, se você quiser olhar para isso de uma forma mais estratégica, eu diria que é continuar educando as pessoas, é continuar criando eventos, é continuar conversando, é continuar criando vozes e trazendo vozes novas para continuar abrindo essas discussões e falar mais a respeito. Acho que olhando para olhar mais estratégico, né? Como que gerar oportunidade e aumentar a colaboração, eu diria que é isso mesmo que você já está fazendo agora. E continuar ampliando isso e trazer mais pessoas para conversar e para discutir. Obviamente que aí no side event, né, em paralelo, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Eu também não tenho muita paciência, mas... Mas, se não for nós para educar, quem que vai ser? E essa nova geração, a gente já vê até só um último comentário que a gente falou do aço, né? E o setor do aço, as margens são muito baixas. É muito difícil conseguir investimento para realmente transitar. É um dos setores mais poluentes, hard to abate, super complexo. Se não repassar o custo para o consumidor, não tem como reduzir, não tem como descarbonizar o aço. Só que a nova geração já quer comprar carros, quer comprar coisas que sejam, que tenham, comprovadamente que sejam de baixo carbono e estão dispostas a pagar mais por isso. E é justamente essa transformação que a gente tem que continuar mirando. É a nova geração, são os novos desejos do futuro, como que a gente vai continuar transferindo isso? Porque não tem... cada setor vai ter a sua dificuldade, os seus desafios, mas como que a gente consegue transformar esses desafios em oportunidades e como que esse futuro vai continuar se movendo. Então, eu gosto de enxergar muito por esse outro lado, né? Apesar de ter zero paciência. Acho que tem... Maria cobriu bem, assim, mas acho que tem um ponto ligado à educação, de fato. E aí a gente fez um trabalho para a rede do Pacto Global, aqui no Brasil, de construir... Está no site deles, chama Pacto Verso. A gente fez um compilado de todos os cursos gratuitos que a gente mapeou sobre mudança do clima. Ordenou isso numa jornada iniciante, básico, intermediário, avançado, para todas as empresas conseguirem passar por essa jornada. E o Pacto tem empresas pequenas, médias, grandes, enormes, multinacionais, por aí vai. Mas foi um trabalho que, enquanto a gente construía, primeiro que tem muito conteúdo bom e gratuito. Então, foi uma jornada de pensar como uma educação climática poderia ser construída. A gente elaborou um curso que todo mundo que eu falo do curso fala, nossa, mas é barato. Eu falo, mas
é para ser. Que é a introdução à mudança do clima, introdução à crise climática. Isso é uma coisa que eu estou me corrigindo, eu não falo mais mudança do clima, é crise climática, tá? Introdução à crise climática e ao mercado de carbono. Disponível, quem quer fazer, vai lá, passa cartão e faz. Então, tantas vezes, tantas coisas já foram me perguntadas sobre clima, sobre mercado de carbono. Cara, vamos botar tudo num curso e está disponível. Então, assim, tem um caminho da educação que é, de fato, super necessário. Tem um outro aprendizado recente, eu vou fazer um paralelo que, assim, talvez para quem... dado que meu primeiro inventário de emissões foi em 2005, eu falo CO2 desde 2005, né, gente? Então, para mim, é muito natural falar da questão climática e falar de CO2 e falar de toneladas. Para quem trabalha em energia, falar de megawatt-hora também é todo dia. Joule, talvez, um pouquinho menos. Só que eu, eu tive uma conversa com o time de marketing outro dia, que eles começaram a me trazer as métricas de engajamento e as métricas de interação. E aí mas isso é bom? Isso é ruim? Eu não sou de marketing. Eu não sei julgar. E aí eu comecei a me enxergar, talvez falando sobre a questão climática, pela ótica de um indicador que para mim faz todo sentido. Mas para o outro stakeholder, não. E, e aí eu fiquei, gente, eu estou entregando meus produtos desse jeito, eu acho que esse negócio tem que mudar. Eu não estou falando. Porque se alguém de outra área me ouve falando CO2 e eu estou aqui ouvindo uma coisa de uma outra área da taxa de engajamento, da interação, não entendendo nada, eu preciso pensar se eu estou comunicando direito. Então, tem um olhar do nosso umbigo, porque a agenda de clima ela é uma bolha enorme. Então, tem uma questão de comunicação, que não é de educação, é de comunicação. Como que você traduz para um stakeholder que é de marketing, que é da economia, que não olha para a questão climática como você olha desde que você ouve sobre Eco 92. E é essa galera que precisa ser mobilizada. Entendeu? Então, assim, isso foi um aprendizado, assim, acho que, gente, eu tenho até que voltar com a minha gerente de marketing para contar isso para ela, porque eu não contei isso nem para ela. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, muito, sabe? E são coisas que, às vezes, os clientes que estão fazendo inventário pela primeira vez, eles falam, mas e aquela outra empresa? É muito perto dela? É pouco? E tem coisas que a gente também não pode responder. Mas eu chego no terceiro ponto que eu ia comentar, sobre como que a gente, em termos de consultoria e produto, tem oportunidade no sentido de, gente, fato e dado. Tem muito dado e muito para a gente consolidar. O que falta de informação para traduzir em oportunidade, traduzir em competitividade, tudo isso que a gente está falando, a gente estava semana passada num outro evento em que pela primeira vez eu consegui enxergar, olha, agora estão traduzindo o que é o fator de competitividade do setor elétrico no Brasil. Agora fizeram direito. Então, assim, a gente falta muito, né? A gente entende às vezes o qualitativo, mas para comprovar para outra parte a gente precisa do quantitativo. E aí esse trabalho de consultoria ele é fundamental. Não tem como a gente não trabalhar com a parte de dados e o trabalho consultivo para construir essa base e criar os argumentos e aí evoluir na negociação climática lá na COP, entendeu? Só desse jeito. Então, acho que assim, na camada educação, a camada comunicação, essa tradução de cara, quem é esse outro stakeholder que está me irritando muito, mas que eu preciso falar de um outro jeito, senão ele não vai entender. Assim, não é fácil, mas é um baita aprendizado. Ai, mexeu na ferida, assim, ó. É difícil, né? Porque a gente é dessa área técnica, né? E respirando aquilo, realmente, a parte de... Cadê Fábio? Olha lá, o Fábio ele sofre tanto com a gente, ele faz a parte de comunicação. Ele sofre. Agora você pode falar isso de uma maneira que a gente entenda, ele fala assim. Agora... Gente, é muito ruim mesmo, muito difícil. É difícil, né, assumir essas... Mas vamos lá. A gente está aqui falando com mulheres, meninas, evento de mulheres para mulheres e meninos também, que é o evento democrático.
a gente participa, né? A gente toca essa iniciativa, a gente participa de outras iniciativas com mulheres. Eu queria ter que voltar no que você falou, porque eu acho que o pessoal está curioso de saber o que é esse negócio da semana passada, e eu quero falar dessa publicação, desse lançamento. Mas eu vou continuar o negócio das mulheres. A gente faz parte de algumas iniciativas, e aí eu vou falar daqui de uma delas. São Mulheres pelo Clima para a COP30. É um grupo absolutamente aberto. Vocês estão todas convidadas. A gente está levando propostas para as negociadoras da COP30, quer dizer, são notas técnicas que a gente está trabalhando para botar na mesa delas, para que elas tenham insumos de dados. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de mulheres na energia, quais são as dores em comum que a nossa rede da eficiência energética tem com a rede das mulheres? Tem rede de advogadas na energia, tem rede de mulheres no biocombustíveis, tem rede de mulheres na energia solar, na energia eólica. Né? Então, o que a gente tem em comum para levar de demandas? Então, a gente está fazendo essa movimentação, eu estou liderando o subgrupo de transição energética justa, então estão todas convidadas. Mas tem subgrupo de financiamento, tem subgrupo de NDC e tem subgrupo de uso da terra. Tá? Então, todas super convidadas. É um trabalho que está acontecendo neste momento, um trabalho voluntário, não remunerado, mas que eu acho que, falando em oportunidades para a gente participar e levar contribuições para a COP, eu acho que essa é uma. E aí, nesse sentido, como é que eu estou de tempo? Porque eu estou viajando. Faltam 3 minutos? Depois perguntas. Tá, eu já vi que você tem perguntas, não vou esquecer, não. Mas então, rapidinho. Se vocês têm alguma iniciativa que vocês queriam compartilhar, que vocês participam, relacionadas à questão de gênero ou qualquer outro tipo de desigualdade social, de comunidades vulneráveis, por exemplo, de querer deixar aqui um convite, e aí, se quiser deixar uma palavrinha de palavras finais, mas então a gente ainda tem aí um tempinho para perguntas, né? Nosso grupo, né, Mulheres na COP, de WhatsApp. Se tiver alguém que vá para a COP, só falar para a administradora. E eu tenho um grupo que eu participo nos Estados Unidos, que é Women in Climate Tech, Mulheres em Climate Tech. E empreendedoras ou mulheres que estão trabalhando diretamente com tecnologias climáticas, super convidadas a participar. Muito interessante, é mais na parte de tecnologia mesmo, então, tanto software como hardware, tem de tudo. É muito, muito bacana. E, não sei, acho que essa questão de gênero, acho que é complexo, porque... eu acho que a Bárbara falou também várias coisas, eu sei que a gente está falando meio que o oposto do que ela falou, né? Ela falou, você tem que se colocar no lugar dessa outra pessoa que tem essa visão antiga e aceitar. A gente está falando o oposto. Mas eu entendo você, eu concordo. Acho que a gente tem que se colocar e aceitar e relevar, ok, essa pessoa do século passado, não tem problema. Mas eu acho o que, pelo menos eu, como imigrante, né, nos Estados Unidos, que ainda tem essa, né, mulher imigrante com sotaque, que eu vou ter para sempre, eu acho que tem um unconscious bias, né, que é um preconceito subconsciente. Porque você tá, porque a gente está acostumado, não está acostumado a ver mulheres CEOs, não está acostumado a ver mulheres tomando decisões, mulheres técnicas, a gente não está acostumado. Então, quando você entra numa posição dessa, que eu tinha que fazer pitch para investidor, tive que fazer pitch para eu comecei a minha empresa do zero. Há 8 anos atrás, quando ninguém tinha ideia do que era carbono. Eu ia falar de carbono, mercado de carbono para investidor, eu olhava para minha cara, ok, obrigado, tchau, não tenho ideia do que você está falando. Então, e aí continua, né? Não, vamos seguir, esse é o caminho, é o que eu quero fazer, vamos lá. E cavar esse buraco e de repente o mundo vira. Aí 3 anos para cá, o negócio skyrocket, todo mundo fala de carbono, agora todo mundo sabe o que é carbono, investidor jogando dinheiro, agora eu quero. É um negócio real, né? De repente vira a chave. Mas ainda ter que passar por esses unconscious bias, assim, é muito
é limitante, enche o saco, mas assim, eu diria, a única coisa que eu diria para vocês, que vão passar, todas vão passar por isso, desliga, fecha a janela, pro próximo, assim, pelo menos, quando você tem um objetivo, você quer ir atrás desse objetivo, quero criar minha empresa e fazer as coisas acontecerem, eu não poderia ficar distraída com essas pessoas que realmente estão acostumadas, não vão entender e são... Era talvez um pouco do conselho da Bárbara, eu vou me colocar no lugar dele, mas também não vou perder meu tempo, porque assim, não vai. Vai ter outra pessoa que vai entender, outra pessoa que vai ouvir e vai entender o que eu estou falando. E você encontra, e uma hora você encontra. Eu levantei mais de 40 milhões de dólares para minha empresa, então uma hora você encontra. Mas tem que só, eu diria, fecha a janela e vai para o próximo, fecha a janela e vai para o próximo. Mas a comunicação é complexo e eu acho interessante de ver essa evolução desse mercado nos últimos 5 anos, que mudou completamente. E a gente está nesse mercado há mais de 20 anos e ver essa evolução acontecendo nos últimos 5, que eu acho que deu um boom, e mesmo que marketing ainda tenha dificuldade de traduzir as nossas falas, eu acho que as coisas têm avançado muito mais rápidas do que nos últimos 20 anos. Não, mudou definitivamente muito. É tipo 2.0, 4.0. Mas falando das redes, quero estar nessa aí também, Rox, por favor. Eu estou hoje em 2 grupos, um chama Women on Climate, entrei nele ano passado. Assim, ainda estou entendendo um pouco como que funciona, não sei se alguém também trabalha, mas ou faz parte, mas é basicamente um grupo assim que se reúne com alguma frequência muito para troca de experiências de quem atua na agenda. Não necessariamente é profissional, ligado à carreira, pessoas em transição e tudo mais. Tem um outro que chama Mulheres Sustentáveis, que também é um grupo. A gente está indo para a 4ª edição do livro. O site é essasmulheressustentáveis.com.br. Teve a 1ª edição, 2ª edição, 3ª e a 4ª vai ser focada em... É um livro totalmente colaborativo, cada um escreve o que quer, sobre o que quer, mas esse ano especificamente tem que conectar esse qualquer coisa com a agenda de clima e COP. Então vai ser uma edição especial que a gente quer, inclusive, não lembrei disso, mas a gente quer lançar na COP. Então, assim, pode ser algo, quando você perguntou do que estamos fazendo. Então, essas são as 2 redes principais. E tem outros grupos, assim, aí eu acho que tem os grupos das proximidades, né? Que são os que estão no dia a dia ali ouvindo a gente. Então, o grupo de profissionais que você já trabalhou, o grupo de amigas, que são as redes mais próximas, assim. Mas acho que em termos de redes é isso. E assim, daria para comentar mais 50 coisas em relação ao que a Maria comentou. Eu poderia falar mais um monte. Mas acho que eu respondi. Tem mais alguma coisa que está faltando? Em termos de últimas considerações, né? Acho que assim, já fui a única mulher na sala várias vezes, já me vi no lugar de sendo a pessoa bonita para falar a mensagem, já estive no lugar de vou te convidar porque aí você vai ser a mulher do painel, já tudo isso. Mas eu vou lá. E é também para isso, para ocupar aquele espaço, para não ser um outro homem branco falando. Enfim, acho que ocupem, sabe? Eu acho que é isso. Vai com medo, vai com frio na barriga, vai dar dor de barriga antes de falar. Eu até ano passado, gente, eu tinha dor de barriga sempre que eu falar em painel. Sempre. E é isso, aí a gente vai, sabe? Com muita... Faz parte, é isso. Sou humana e vambora. Bom, então, esse espaço para as perguntas. Tem alguma pergunta? Aqui tem 2, então. Boa tarde, eu me chamo Isabela. E, primeiro, muito obrigada, né, pelas exposições de vocês, a gente aprendeu muito. E eu queria falar sobre a COP. Eu queria saber quais temas da COP que o Brasil não pode deixar de avançar nessa COP de Belém, principalmente no setor de energia. Desculpa, fico tão nervosa. E eu tenho e tem outra dúvida. E não tem como a gente pensar na COP em Belém e não pensar na desigualdade. Belém é uma região, uma cidade, tem muita desigualdade.
E assim, e aumentou ainda mais, né? Que eu vi muitas notícias falando que tiveram que fazer muitas infraestruturas e as comunidades não fizeram quase nada nas comunidades que deveriam ter feito, né? E como sempre, são sempre essas pessoas são as mais esquecidas, né? E assim, é tão contraditório, né? Assim, eles não terem feito infraestrutura nessas comunidades, né? Isso. Aí eu acho que Não, ele está falhando mesmo. e isso deixa a gente tão frustrado, né? Aí queria que vocês comentassem um pouco dessa desigualdade. Isabela. Isso. Alô? Tem que ligar. Acho que Aperta, seguro? Isso. Oi. Hã? Foi, ligou. Acho que eu posso começar a responder a tua pergunta, Isabela. Obrigada pela pergunta. É super relevante. E te convido para fazer parte desse grupo que eu te falei de Mulheres pelo Clima na COP30, porque a gente está fazendo justamente esse levantamento de entender, preferencialmente, nas comunidades locais, ao redor ali de COP, quais são as dores das mulheres na hora de fazer uma transição energética. O problema está na coação a lenha, que ainda é uma questão. O problema é simplesmente a falta de acesso à energia, ou o preço da energia, ou a qualificação para você conseguir um emprego na área de energia. A gente está justamente fazendo esse levantamento. Eu acho extremamente importante e te convido. Ai, complexos. O tema que eu acho que o Brasil tem que... porque, assim, não é que todos os países participam de todas as discussões, mas alguns países lideram certas discussões, então não é que o Brasil está em todas. O Brasil perdeu a cadeira do artigo 6, acho que não, foi uma ilha do Pacífico que pegou, nem lembro. Mas eu acho que uma das discussões, além de artigo 6, quais são os instrumentos financeiros que vão ser disponibilizados para países em desenvolvimento transitarem, que o Brasil é um deles, a gente é um país em desenvolvimento, e eles tentaram criar o fundo, né, de investimento verde, que criaram um fundo ridículo, sei lá de quantos milhões, mas precisa de bilhões, precisa de muito mais do que criaram nem um pedacinho do que é necessário para os países em desenvolvimento, porque a grande discussão, desde Kyoto, é que os países desenvolvidos já poluíram tudo e agora os que estão crescendo em desenvolvimento precisam poluir para poder chegar no mesmo nível. Enfim, é uma discussão sem fim e às vezes até meio sem pé nem cabeça. Mas quais que vão ser os incentivos financeiros e os instrumentos financeiros, fundos e capital e budget para esses países? Então, o Brasil se encaixa, mas mais da metade do mundo se encaixa, né? Então, e aí tem diversos outros países até bem menores que precisam realmente, que não tem. O Brasil é em desenvolvimento, mas o Brasil tem um potencial gigantesco de ser uma economia gigantesca. A gente tem tudo aqui. A gente só não consegue avançar por causa da questão política, que é o problema da COP em Belém. E aí aí eu vou dar um gancho com a outra pergunta. Quando o país aceita, né, ser o host e aí ele escolhe a localização, ele recebe um budget, mas a cidade também tem que fazer investimento, né? Acho que foi no Egito que eles mandaram mandaram todos os criminosos da cidade para fora da cidade. Acho que não, pegaram um ônibus, mandaram os criminosos para fora, porque, enfim, ia ter um problema. Mas, assim, você tem que criar toda uma infraestrutura para ser um host da COP. Tem ônibus da COP, né? Então, você não vai lá para andar de carro. Eles disponibilizam tudo. Comida, alimentação, hotel, e assim, a gente sabe que Belém é muito precário de tudo também, não sei nem se tem saneamento básico para acomodar um evento desse porte. Pois é, e aí, não só a questão das comunidades, mas o que vai ficar de legado depois, né? Eu estou um pouco por fora dessa organização, não sei se você tem como dar mais clareza sobre isso, mas é um assunto complexo e que necessita de não só financiamento, mas de cabeças pensantes. A única notícia que eu vi lá dos Estados Unidos foi uma questão das árvores, que criaram umas árvores horrorosas. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas se a gente tem... As pessoas que estão liderando essa organização estão pensando nesse nível, eu fico preocupada com Belém. Não sei. Eu vou ser otimista. Gente, toda a COP do MBO, tá?
Vamos começar por aí. Não tem uma COP que não tem um negócio que dê errado, um ônibus que não funciona, um esgoto que não vaza. Acontece, tá? Partindo daí. Acho que sempre tem um perrengue. Tem gente sendo passada para trás, tem hospedagem que ficou, tem quarto que entra no meio da noite. Sempre tem. Se for pegar a experiência de quem foi para Dubai, de quem foi para Baku, de quem foi para Egito, vocês vão ver as histórias são golpe, então foram sei lá quantos. Então, acho que não vai ser diferente por causa disso. Isso também vai acontecer. A gente tem uma questão de infraestrutura, sem dúvida alguma. Tem um trabalho que, a princípio, pelo que está sendo publicado até onde eu vi, está no cronograma. A gente está atrasado em relação à da transparência para a questão de hospedagem. Isso, de fato, é um problema. Qualquer booking, Airbnb que a gente vai procurar vai estar lá pagando 1.000, 2.000, né, a diária. Tem um problema. Gente, como é que chama o órgão que regula preço do consumidor? Não, Procon, CAD ou Procon, em Belém, entrou contra os hotéis e tudo mais. Tem um outro nome que eu não estou lembrando, gente, mas para regular os preços, porque estava tudo abusivo, etc. Assim, tem um processo. Eu estou na linha do copo cheio, pelo que eu falei no início. A gente saiu do deserto e está indo para a Amazônia. Isso tem que ser levado como um custo inteiro do que a gente precisa resolver no país, gente. Vai ser só botar o holofote num problema que a gente tem. E é isso, para isso que a COP vai servir também. Então, eu acho que tem assim, várias mensagens políticas que vão ser passadas por todo o perrengue que delegações, chefes de Estado vão passar. E aí é isso, sente a dor para ver. Então, assim, o meu otimismo está nisso. Tem coisa que a gente só passando para ver que precisa resolver. Então, vamos botar lá vários governadores, vários prefeitos, chefe de Estado, passando, vendo qual é a diferença social que a gente tem, esperando que isso seja sensibilizado nas negociações e em outras questões ligadas a uma transição justa. Então, assim, talvez meio juliana aqui, mas é doer. Vai na dor, vai no amor. Então, vamos aprender na dor, sabe? E aí teve outra pergunta que foi o que as pautas. Se eu tivesse que escolher uma pauta, eu escolheria uma única, que é, como premissa dentro do Acordo de Paris, a gente tem revisão das NDCs a cada 5 anos. São 197 países. Até agora, estamos em junho de 2025 e temos quantas NDCs revisadas? O Brasil revisou. O UK revisou. Dubai revisou. Quantos? Alguém sabe? Eram 3 até Baku, agora já são 40. Mas quantos faltam? Faltam 137 países terem sua NDC, depositarem, e as NDCs serem mais ambiciosas do que elas foram no passado. Então, assim, para mim, se eu tivesse que escolher um item, é ter as NDCs todas depositadas na COP. Porque se eu não tenho NDC revisada na COP, eu não tenho demanda para o financiamento. Se eu não tenho demanda para o financiamento, eu não tenho instrumento financeiro. E aí vai. Então, ter as NDCs para mim é assim, por favor, depositem NDC. Meu mantra tenham NDCs revisadas. Assim, precisamos disso. O Brasil precisa forçar todos os países a estabelecerem e revisarem suas NDCs. É isso. Bom, acho que estamos para a última perguntinha aqui. Boa tarde, meninas. Muito bom ver vocês. Meu nome é Karen, eu sou advogada do setor de energia, já fazem 8 anos. E a minha pergunta, ela é uma inquietude que volta ao início que a gente conversou sobre regulação, que é regulação, acompanhamento e controle. Porque falar de descarbonização é falar um pouco de ESG, e eu tenho ensaiado na minha carreira uma transição, então eu fiz o que eu podia ter feito. Fiz mestrado em Direito Público, terminei meu doutorado, e eu olhei muito parte social, né? O que eu percebo, e eu queria comentário sobre isso, sobre o greenwashing e o marketing verde peronomútil. Por quê? Quando a gente vai olhar uma empresa que se diz que tem ações de descarbonizações e políticas implementadas, aí você, tudo bem, compra aquele produto, acredita naquela propaganda, mas você vai olhar as
e eu fui vendo isso no doutorado, a empresa tem não sei quantas ações trabalhistas, a empresa não tem quantos inquéritos ambientais instaurados, e ela está ali se vendendo como verde. Eu sei que a B3 tem implantado algumas medidas também, até para atender os stakeholders e investidores. Então, vai além de ter uma regulação e uma agência e uma CCE também para regulamentar o comércio do crédito de carbono, né? Eu sei que é muito abstrato, é uma inquietude mesmo, mas que eu tenho percebido muito, e o Brasil é perverso, porque o Brasil ele surfa nesse marketing verde e o público compra essa ideia, né? Então, é só para dividir com vocês essa inquietude, saber se tem alguma medida de acompanhamento dessas implementações para as empresas, para evitar esse marketing que é fake, no final é fake. Tem uma lei, se eu não me engano, na Europa, em Washington, que as empresas não podem fazer qualquer claim, né? Então, todos os claims, tudo que as empresas publicam tem que ser verificado, auditado, e elas têm que comprovar que é verdadeiro. E existem justamente quais são as palavras que podem ser usadas, quais as palavras que não podem ser usadas. Se você está falando de net zero, você tem que falar qual que é o target. Então, eles atrelaram tudo. É uma lei... Você conhece essa lei? Muito interessante. Acho que chama Lei de Greenwashing. Se você der um Google, depois você encontra. Eu acho que o Brasil precisa, na verdade, todo mundo precisa, porque tem muito empty claims, tem muitas palavras, porque os termos são tão técnicos que é difícil de entender e é difícil de... E se você não sabe o contexto, você não sabe que perguntas fazer para a empresa tão pouco e você acaba se confundindo também com time de marketing. Mas eu diria que, por um lado, se educar, entender o que significam essas palavras, o que significam esses posicionamentos, para poder fazer as perguntas certas e poder realmente tomar suas decisões certas. E o segundo é cada vez mais dar esse push para essas regulamentações. Eu acho que o Brasil vai se caminhar para isso. Em algum momento a gente vai ter que ter uma lei similar a essa, porque a gente está criando todo o mercado, então realmente não vai poder falar por falar. Essas regulamentações normalmente vêm depois de que as bombas estouram, né? Então a gente vai ainda ver algumas bombas estourarem. Mas é a mesma coisa que a internet, né? Então a internet, agora que a gente está falando de lei de proteção de dados, lei do que pode falar na internet ou não, não é terra de ninguém mais. Acho que vai acontecer a mesma coisa em termos de greenwashing. Essa é a minha opinião. Posso comentar um pouquinho, assim, porque também é uma inquietude, né? Eu acho que a gente deu um passo... A CVM deu um passo relevante esse ano com a CVM 193, atualizada com 227, que é a parte, né, a partir do momento que a gente absorve o S1 e o S2 lá do FRS, que é dentro dos formulários de referência, dá a transparência para as questões dos claims que são de sustentabilidade, sejam eles sociais ou ambientais ou climáticos, e o comprometimento ou não que você teve com aquilo. Então, a partir do momento que você começa, pelo menos, checar se você está falando, você está dizendo que você tem dinheiro para fazer, é um passo. E como que isso vai ser feito, qual vai ser o caminho para isso e tudo mais. Então, acho que a gente deu um passo. A dor vai continuar, a inquietude vai continuar, compartilho dela. Enfim, e acho que o faça as perguntas, né? Escreve de forma anônima e faz a pergunta para a ouvidoria da empresa. Assim, eu viro e mexe faço algumas coisas. Assim, se eu não concordo com algo da empresa, eu quero fazer um descarte, gente, sempre tem uma novela, ou de uma lavadora que eu quero descartar, ou de uma impressora que a empresa fala que tem um caminho para fazer e eu não consigo fazer aquele caminho. Assim, faz, sabe? Testa o caminho, provoca, contra-argumenta. Como consumidor é o que a gente consegue ir fazendo. Mas acho que eu não vou adicionar mais muita coisa. Acho que é isso. Só ia falar uma coisa que, normalmente, as empresas, quando o time de marketing é o time que lidera a sustentabilidade, que às vezes eles têm essas misturas, você pode desconfiar. A última pergunta, eu juro que é muito rápido. Bom, eu vou puxar o gancho do aço, porque vocês citaram, eu acho que é relevante, porque às vezes a empresa quer usar sucata, né? Mas quem produz o carro não necessariamente pode usar a sucata para produzir o carro, porque não é aceitado pelo cliente. Agora ele serve para construção, né? É outro caminho. Só que tudo está na base de uma população claramente marginalizada, né? Que é o catador, que está pegando essa sucata.
E a gente volta à questão social, a pensar que tudo o que a gente faz parte de acordos sociais, de pactos sociais, que eles não são fixos, eles são mutáveis, né? A gente está hoje aqui mudando um pacto social que era que o homem é o que manda, né? Nas relações econômicas, na engenharia, na energia. E o que eu queria perguntar para vocês era isso, se há outros exemplos ou experiências de comunicação, de interlocução com empresas, com governos, até com as pessoas, com a família, para mudar as coisas da base do contrato, do pacto social, sabe? Que fazem que a gente e continue vivendo numa sociedade regida pelo lucro, né? Pelo bem-estar econômico, e deixa um pouco de lado o bem-estar das pessoas, distribuição de equidade, né, de bem-estar nas pessoas, e não só o benefício do payback, do lucro, né? Porque eu acho que tudo tem a ver, de alguma maneira, né, beneficiar mais a sociedade como um todo e não só grupos específicos, não só que uma empresa se dê bem e apareça como uma grande salvadora. Mas é isso, exemplos ou práticas que vocês lembram, poxa, isso funcionou em algum momento. Difícil essa pergunta. Mas uma coisa veio na minha cabeça, não é uma notícia nova, mas criaram direitos civis para elementos da natureza, né? Então, os rios, por exemplo, têm direitos civis agora. Então, quando você não pode simplesmente ir lá e destruir o rio, porque ele tem uma série de direitos, talvez tenha deveres, não sei, mas vai ter direitos com certeza, e ele vai estar representado, então, né, naquele âmbito legal, e você tem que seguir aquelas normas. Então, é difícil, porque esse nosso pacto social ainda é em torno do capitalismo, e por mais que eu acredite que a gente vai se beneficiar como um todo se a gente continuar investindo na natureza e continuar investindo em práticas sociais e ambientais, é difícil convencer a mentalidade antiga de que isso é também viável, é financeiramente viável e vai gerar o valor a longo prazo que vai manter a gente nesse planeta. Mas eu acho que trazer essas novas visões interessantes, né, de criar direitos para a natureza ou direitos para coisas que não têm hoje representatividade, ou a precificação dos ativos ambientais, precificação de carbono, né, começar a trazer esse lado financeiro e ambiental e legal para o aspecto social e ambiental, acho que são as conexões que vão ajudar a gente a rever esse pacto social e talvez rever o nosso sistema econômico e talvez levar a gente para um outro caminho diferenciado. Não sei se eu vou estar viva para ver tudo isso acontecer, espero que sim, mas com certeza é o que eu gostaria de continuar pregando para as novas gerações, porque é o que eu acredito que a gente está plantando a semente agora, para colher daqui muitos anos. Então, se essa nova geração do meu filho, que hoje tem 1 ano, realmente conseguir implementar isso tudo mais para frente e conseguir pagar mais pelo carro verde ou pelo aço verde, enfim, qualquer ele que seja, eu vou sentir que eu fiz um bom trabalho, mas é complexo a sua pergunta, acho que... É super complexa, mas eu acho que, enfim, vou tentar ficar na parte da prática, porque dá para teorizar bastante. Mas um caminho que, eu não vou citar nome de empresas, mas talvez a prática, né? Que é o engajamento dos diferentes elos de uma cadeia de fornecimento, por exemplo. Então, a gente tem vários exemplos de empresas que, a partir do momento que a grande empresa se compromete com uma compra específica de um insumo intermediário, que tem um outro fornecedor primário, que precisa da garantia daquela compra para poder estabelecer um contrato, fazer um investimento. Então, acho que essas práticas de engajar a cadeia em camadas para além da empresa âncora tem tido muito sucesso. Então, tem vários cases publicados em alimentos e bebidas, em cosméticos, até no varejo. Então, acho que esse caminho é um caminho que dá para você pilotar. E aí, a partir do piloto, você tem os aprendizados, a partir dos aprendizados, você cria o argumento, cria o bom caso e comprova, né, as boas práticas. Então, acho que eu iria por esse caminho dessa prática. E acho que é isso.
posso falar uma última coisa muito rápida, que não tem nada a ver, mas é só porque é uma coisa recente, porque a gente falou de consultoria. E mais ou menos uns 2 anos atrás que eu me dei conta de uma questão que sempre esteve na minha boca, em todo projeto de consultoria que eu falava, que era: qual o HH? Qual o HH disso? Qual o homem-hora? Qual o homem-hora? E aí, outro dia eu fiquei assim, eu vou mudar essa planilha de precificação aqui para hora-pessoa. Eu não sei se isso incomodou vocês em algum momento, mas assim, homem-hora parece que só homem trabalha. E isso está o tempo inteiro, em todas as planilhas de precificação dos Big Consultings. Eu não sei como que é na Medicid, gente, mas é homem-hora? HH. Pois é. E aí, só para, né? Mas assim, vamos começar a falar, sabe? Começar a falar a prática. Vamos hora pessoa? Hora pessoa? Não precisa ser homem e mulher, hora pessoa. Hora humana. Pode continuar sendo HH, mas vamos fazer hora humana? E não homem hora? A sigla continua. O que é HH? É hora humana. Humana. Mas acho que, enfim, é só porque é uma coisa recente, como a gente tem uma pauta de gênero aqui, foi uma das coisas que começou a me atentar. Mas é isso. Imagina, a gente que agradece demais a presença de vocês, né? Então, fica aqui nosso agradecimento em nome da Medicid. Rox, obrigada por moderar esse painel. Bom, então a gente encerra agora esse segundo e último painel do nosso dia. E para encerrar o nosso evento, eu convido agora ao palco a Rosane Fukuoka, a nossa diretora técnica da Medicid, e o Gabriel Frasson, CEO da Medicid, para suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer profundamente, acho que o dia de hoje foi incrível, a nossa jornada aqui de vários eventos que nós fazemos sempre online, esse é o primeiro presencial, então isso aqui realmente deixa a gente todo mundo nervoso aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer... Segura um pouquinho, por favor. Bem simbólico. Vocês vão receber esse presentinho aqui, que é uma coisa muito simbólica. Dentro desse pacotinho tem uma semente. Eu queria que essa semente simbolizasse que esse aqui é o início de uma coisa que a gente pode crescer muito. Eu acho que tanto a Medicid como todo mundo aqui, todo esse ecossistema, a gente está agora só plantando uma primeira sementinha para crescer muito mais. Fiquei nervoso aqui. Gente, tem tudo, gente. Muito bem pensado, assim, cuidado. Essa lembrancinha é ecológica, o copo também é ecológico, viu? Sim, Gente, agradeço muito a presença, a participação de todos e todas, as perguntas que foram feitas, né, os registros também. Para a gente, assim, é uma satisfação imensa estar nesse evento, patrocinando, sediando e fazendo tudo acontecer. E acho que eu deixo também agradecimento, né, expressamente assim, para o Frasson, né, o Frassa, que a gente chama, né, na verdade, porque sem ele, ele tem sido um grande apoiador da nossa causa desde 2019, né, e sem ele teria sido impossível viabilizar esse evento. Vocês não sabem o quanto que ele planejou cada detalhe, né, desse evento para esse evento acontecer. O Fábio Frasson também, que fez toda a parte de marketing, divulgação excelente, né, então tudo isso resultou, né, no evento que foi um sucesso e que, quem sabe, também teremos no próximo ano, né, que seja o primeiro de muitos. Estou muito, muito feliz. A gente vai ter um espaço de networking, mas também quer falar mais uma coisa? Não, é isso. Então é isso, pessoal. Obrigada. Bom, então, em nome da Medicid, agradeço a presença de todos nesse encontro. Agradeço também a equipe do CCBC, aos responsáveis pelos serviços, né, de infraestrutura, e a equipe da Medicid, que se dedicou imensamente para tornar esse evento realidade. E meu agradecimento especial também ao grupo apoiador Taças e Turbinas, Comunidade da Energia Feminina. Esperamos que os debates tenham gerado inspiração, conexões valiosas e novos caminhos para impulsionar negócios sustentáveis. Obrigada a todos.